Bom, qualquer pessoa na face da Terra, no globo terrestre, né, pode entrar aí nas redes sociais, como por exemplo no YouTube, no Facebook e em toda a rede social aí, né? E você vai encontrar hoje, dia 27 de, né? Aliás, ontem, né? Dia 27 de fevereiro, você pode, de 2020, né? Você pode entrar aí e procurar o vídeo do Caim Macedo, que fala a respeito dos mistérios da fé, parte 1. E segundo ele, vai durante toda essa semana, ou todo esse mês, não sei, falar a respeito desse tal de mistérios da fé, né? É, como sempre, enganação, né? E nós estaremos aqui refutando, nós estaremos aqui na cola, na bota dele, desfazendo sofismas e fortalezas e as fábulas de velhas caducas, como diz muito bem o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo. Fábulas de velhas caducas, ficção, pura mentira, pura distorção da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque é isso o que ele sabe fazer: distorcer a palavra de Deus com um só objetivo: levar as pessoas a sacrificar o seu tempo, as suas vidas, os seus bens, o seu dinheiro. É isso o que ele quer e nada mais. Ele não está preocupado com a alma de ninguém, com salvação, com nada disso. Toda a mensagem dele durante 50 anos que ele está nessa caminhada só tem um objetivo: arrecadar, arrancar o que as pessoas têm, tirar o que elas têm. Essa é a intenção dele. Toda a intenção dele que há naquela mente é só arrancar, é só se beneficiar do suor e do sangue dos inocentes. E nesse vídeo agora, dia 27 de janeiro de 2020, aliás, dia de 27 de fevereiro de 2020, você pode procurar aí na internet, que ao contrário dele, né, que diz que não é para vocês assistirem os nossos vídeos, né, nós fazemos questão que você assista o dele, não só o dele, mas de toda a cúpula dele, como também de Valdemir Só Diabo, R.R. Suado, Agenor Truque, Silas Malacheia, o Silas Salafrário, né? E todos esses falsos profetas do Brasil. Você deve acessar e deve assistir com a maior atenção e observar cada gesto, cada palavra desses homens, e você vai constatar que no final o interesse de todos eles é um só: é dinheiro e nada mais. E para isso eles usam o quê? O Alcorão? Um livro de filosofia? Não, eles usam a Bíblia. O falso profeta, você precisa entender que ele usa a Bíblia, é distorcendo a palavra de Deus, é interpretando a palavra de Deus da maneira dele, ao bel prazer dele, segundo a sua mente carnal e pervertida. Como já dizia o apóstolo Paulo, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, famílias inteiras. Por quê? Por torpe ganância, por pura ganância. Eles pervertem
as pessoas, se você pensa que essas pessoas que estão aí pelos bares, pelos carnavais da vida, pelas festas, Deus considera essas pessoas pervertidas? Não. Deus considera essas pessoas sem entendimento, sem conhecimento da graça dele. Mas Deus não considera essas pessoas pervertidas. Muito pelo contrário, Deus tem misericórdia delas. Deus considera esses líderes pervertidos. Por isso o apóstolo Paulo diz: é preciso fazê-los calar. E como é que faz isso? Como é que faz essas raças de víboras, de hereges, de fariseus, de falsos profetas calarem? Com a pregação da verdade, do verdadeiro evangelho. Porque, como diz o apóstolo Paulo, não podeis nada contra a verdade. Vocês não podem nada contra a verdade, a não ser a favor da verdade. E nesse vídeo agora, dia 27 de fevereiro de 2020, pode procurar aí. Ele estava falando a respeito da passagem do cego de nascença, né? Aonde está escrito no livro histórico de João, aonde diz o seguinte, livro histórico de João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Uma pergunta os discípulos fizeram para o Senhor Jesus. Quer dizer, veja, Jesus viu o cego, né? E aí eles fizeram essa pergunta. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Jesus deu a palavra certa. Eles perguntaram: quem pecou? Foi o rapaz que está cego ou foi os pais deles para que ele nascesse cego? Então Jesus respondeu certo. Jesus respondeu de uma maneira, mas respondeu de uma maneira espiritual também. Nem ele, nem os seus pais. Mas todo mundo não era pecador? Antes de Jesus morrer na cruz, o pecado não havia sido tirado do mundo. Então, como Jesus falou que não foi ele quem pecou, nem os pais dele? Se todo mundo estava debaixo do pecado, né? Se Jesus ainda não havia feito o sacrifício, né? É óbvio, Jesus estava ali falando com os discípulos. Isso mostra que ele não tinha ido para a cruz ainda. E antes de Jesus ir para a cruz, o pecado imperava. O pecado estava sobre todos os homens. Então, como Jesus respondeu aos discípulos dizendo: nem ele e nem seus pais pecaram? Como? Jesus falou certo. Não foi ele nem os pais dele que pecaram. Quem pecou foi Adão. É isso que Jesus queria dizer, mas eles não entenderam. Mas Jesus deixou passar batido, né? Eles não tinham condições de entender aquilo naquela hora, né? Não foi ele, nem foi os pais, né? Em outras palavras, quem pecou foi Adão, não foi eles. Eles nunca fizeram nada. Mas isso aconteceu porque Deus usa vasos. A Bíblia diz que Deus cria vasos, vasos de honra e vasos de desonra. Vasos são seres humanos. Deus cria pessoas, vasos para ele usar como ele bem quer e entende, né? Uns são vasos de honra para a glória de Deus e outros são vasos de desonra. Mas veja, os dois vasos é Deus quem faz. Um vaso para a salvação e outro para a perdição. Veja que essa perdição não é inferno, porque o inferno deixou de ser. Satanás, pecado, morte, tudo isso foi destruído. Quando Jesus fala perdição, quando Deus fala perdição, não é que vai nem para o céu nem para o inferno. O filho da perdição, quando ele morre, se você não sabe, existem os filhos da perdição. O filho da perdição, quando ele morre, ele não vai para o céu nem para o inferno. Ele simplesmente deixa de ser. Por isso a palavra de Deus diz: os perversos serão banidos da face do Senhor para sempre. Então o que é que acontece? Se o perverso vai ser banido para sempre, está banido, deixou de ser. Assim como Deus cria, Deus destrói, vira pó e cinza e acabou. Não é? Se existisse inferno, ele fosse para o inferno, então ele não sairia da face do Senhor, porque Deus vê todas as coisas, inclusive as profundezas do inferno. Então Deus seria obrigado a ficar vendo aquele perverso, mesmo no inferno, como eles dizem, suposto inferno, a vida inteira ou a eternidade inteira. Não, a Bíblia diz que os perversos serão banidos. Por que serão banidos?
porque definharão, deixarão de ser. Ou Deus não tem poder para transformar uma coisa em nada, destruir, reduzir ela a nada, fazer com que ela desapareça eternamente. Tem ou não tem? É, para quem criou o universo, isso aí é facinho, né? Para quem criou esse universo e um outro universo espiritual, que é onde nós vamos morar, que é a nossa pátria, isso para Deus é chazinho de camomila, tá bom? Então diz aqui, vamos lá, João capítulo 9, no versículo 4, Jesus disse, não foi eles nem os pais quem pecaram, mas isso foi para que se manifestasse as obras de Deus nele, né? Onde que está aqui, me perdi, né? Aí Jesus, vamos aqui, João 9, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus disse para o discípulo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Vamos lá. Aí Jesus se aproximou do homem e, dito isto, cuspiu. Veja bem, o homem estava lá, sentado lá, pedindo esmola. Aí Jesus se aproximou do homem, sem dizer nada, cuspiu no chão, na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe nos olhos do cego, e dizendo-lhe, vai, levanta-te, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns dizia, é ele, e outros, não, mas parece com ele. É ele mesmo, porém dizia, e ele mesmo, o cego, dizia, sou eu. E perguntaram-lhe, como, pois, e perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo e passou nos meus olhos, e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. E então fui, lavei-me e estou vendo. Disse-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Tá vendo? Então, o que o Macedo pegou essa palavra e ele fez? Já com a intenção de arrancar o seu dinheiro, de fazer você sacrificar. Por isso que ele colocou os mistérios da fé, né? Quer dizer, não é pela fé que a pessoa é curada, que a pessoa tem que fazer alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo, né? E na verdade o homem nem estava vendo Jesus, Jesus que viu o homem, né? E mesmo ele não podia ver porque ele era cego, né? Já no caso de Bartimeu, do outro cego que viu aquele barulho de gente, aquela multidão de gente, e ele perguntou, o que está acontecendo aí? Esse foi outro cego. E aí disseram para o cego, não, é Jesus que vai passando aí. Aquele cego, já conhecendo a fama de Jesus, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, fez aquele alarde, e ali Jesus o curou tal, e esse Jesus não deu nem bola, saiu andando, mas ele insistiu, Jesus voltou e curou ele. E aí eles fazem também campanha em cima disso, dizendo que o homem teve que usar a fé, aquela coisa toda, né? Vai vendo. E aí, no caso desse cego, não. Jesus veio passando, os discípulos viram aquele homem pedindo esmolas, Jesus olhou para o homem, né? Com certeza eles perceberam que Jesus estava olhando para o homem, e aí fez essa pergunta, quem pecou, ele ou os pais? Aí Jesus contou essa história toda, e aí se aproximou do homem, sem o homem nem perceber, Jesus cuspiu no chão, passou o lodo, cuspiu na terra, fez aquele coisa, colocou nos olhos dele e disse para ele, levanta-te, vai lá e te lava no tanque lá. Aí o que o Macedo pega isso? Ele dizendo que o homem não tinha fé, que o homem não pediu nada para Jesus, mas que Jesus foi lá e fez isso com o homem. Aí ele diz, aí que ele quer chegar, aí ele diz que Jesus fez tudo isso, cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos do homem, aí ele vem com mais. Quando ele falar esse mais dele, é agora que ele vai atacar. Mas o homem, ele dizendo, o Caim Macedo, teve que se levantar,
e ir lá no tanque de Siloé se lavar. Ou seja, ele teve que sacrificar. Olha aí, tá vendo? Já está usando o texto bíblico para enfurnar na sua cabeça que você tem que fazer sacrifício. Ora, aquele homem vivia ali naquela cidade, né? Se eu não me engano, Jericó, né? Aquele homem já vivia ali. Aquele homem passava por aquele tanque todo o tempo. Qual o problema? O homem era cego de nascença. Se alguém passou alguma coisa nos olhos dele e disse vá no tanque, olha, ele passava ali toda hora. Qual o problema dele se levantar? Meu amigo, para quem ficou cego a vida inteira, levantar para andar 2 quadras e ir lá num tanque que alguém mandou e se lavar, isso é fácil. Se o homem está mandando, né? Então veja bem, ele usando esse versículo para dizer que o homem fez sacrifício. Qual o sacrifício que esse homem fez? Bom, ele passou o dia inteiro pedindo esmola. Uma hora ele teria que levantar, não teria que levantar? Ir para casa comer, fazer alguma coisa, né? Ele não ia ali todo dia pedir esmola, não se levantava e não passava todo dia perto do tanque? Qual era o sacrifício que ele ia fazer? Nenhum. Ele era cego de nascença, viveu a vida inteira cego, vinha de casa para pedir esmola, deixava de pedir esmola e ia para casa, passava por aquele tanque. Qual o problema? Se alguém chegou e apareceu e colocou lodo nos olhos dele e disse, levanta, vai lá naquele tanque que você passa por lá todo dia e se lave. Ele simplesmente se levantou, né? O fato dele se levantar e ir lá no tanque, isso é sacrifício? Não, isso era uma coisa comum para ele, natural. Mas ele leu essa palavra e já pegou esse movimento que o homem fez para dizer que o homem teve que sacrificar. Não é? Veja que o homem não pediu nada a Jesus, né? O homem ficou surpreso, né? Alguém passou, eu sou cego, não enxerga, alguém passa alguma coisa nos meus olhos e diz, olha, levanta-te, vai até o tanque de Siloé. Se Jesus falou para ele ir ao tanque de Siloé, é porque ele conhecia onde era o tanque de Siloé, né? O homem não ia perguntar para ele, onde é que é o tanque de Siloé? Se o homem perguntasse isso, significava que o homem não conhecia. Né? Agora você vai entender por que Jesus disse, nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso é para a glória de Deus, é para que se manifeste nele as obras de Deus. Aí o homem foi, se lavou, passou a enxergar e as pessoas começaram a dizer, mas vem cá, não é aquele que era cego, que pedia esmola? Não, eu acho que não, parece com ele. Não, o outro falava, não é ele, não é. Aí ficou aquela dúvida. E quando for ao cego, ele disse, não. O ex-cego disse, não, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Por quê? Como é que você ficou curado? Um homem abriu os meus olhos, porque quando ele foi cego, ele não viu Jesus na hora. Né? Jesus passou, ele estava cego. Por isso que ele perguntou. Né? Quando diz aqui, um homem chamado Jesus passou o lodo nos meus olhos, então fui, me lavei no tanque que ele mandou, né? Estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. E aí o homem começa, agora, aqui é que você vai ver, Inclusive, eu já disse para vocês várias vezes que tudo que o Macedo, todas as mensagens dele, que dizem que é a mensagem amiga, mas é a mensagem inimiga, é a mensagem para arrancar o dinheiro do povo. Toda vez que ele abre a boca para pegar alguma mensagem da Bíblia, ele está pregando para ele mesmo. O próprio Deus cega ele para ele pregar para ele mesmo, e nem assim ele se toca. Para que quando Jesus disse que esse homem nasceu daquele jeito para que se manifestasse nele as obras de Deus. Agora aqui você vai ver, João 9,13. Olha por que era. Os fariseus interrogam o cego, tá vendo? Olha a glória de Deus se manifestando. Quem são os fariseus? Os líderes religiosos. Aí, levaram, pois, os cegos aos fariseus, o que de antes fora cego. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. E era sábado.
e dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Como é que você passou a enxergar? Ao que lhe respondeu: um homem chamado Jesus aplicou lodo aos meus olhos, mandou que eu me lavasse no tanque de Siloé, e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus. Por que não guardas o sábado? Olha aí a religião, a lei. Quer dizer, eles estavam mais preocupados com o dia de sábado, como tá muitas igrejas, chamadas igrejas por aí, né? Que de igrejas não tem nada. Já viu esse pessoal aí que fica guardando sábado, que tá mais preocupado com o sábado do que com a palavra de Deus, com o evangelho da graça? É isso aí, né? Judaísmo. E diziam, João 9,16, por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam uns aos outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Eles diziam entre eles mesmos, né? Houve dissensão entre eles, quer dizer, houve uma discussão entre eles. Pô, como ele não é de Deus? Né? Como é que ele pôde abrir os olhos desse homem aí? Né? Eles ficavam impressionados, né? De novo perguntaram ao cego, mais uma vez perguntaram ao cego. Né? O cego já, todo mundo tinha na paciência, do ex-cego. Né? Que dizes tu a respeito dele? Perguntou ao cego, né? O que é que você diz a respeito desse homem que fez lodo e colocou nos seus olhos? Visto que te abriu os olhos. Ó, João 9,17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos. Aí o homem respondeu, o ex-cego, que é profeta. Respondeu ele. Não acreditaram os judeus, olha aí, mesmo assim, não acreditaram os judeus que ele fora cego. Você vê que eles eram tão preocupados com as pessoas que eram humildes, com as pessoas sofridas, né? Com as pessoas que pediam esmola no meio da rua. Você vê que eles não davam, os líderes religiosos não davam trela para essas pessoas. Porque um homem que estava ali desde nascença, pedindo esmola ali, todo dia esses líderes passavam por aquele homem e nunca percebeu esse homem ali, né? Não acreditaram os judeus que ele fora cego. Ora, se eles prestassem atenção naquele homem a vida inteira ali sentado, eles saberiam, não, esse aqui é aquele que a gente passa aqui todo dia e vê ele aí, ó. Olha a situação. É como esses líderes. Quantos cegos, quantos paralíticos, quantos mendigos, quantas pessoas não estão jogadas nas portas dessas igrejas, nas ruas, perto das igrejas deles, dos templos dele, e eles não vê, não sabem nem quem é. É porque eles não prestam atenção nos sofridos, nessas pessoas. Eles querem você aí que está na sua casa com dinheiro para tirar o seu dinheiro. Mas essas pessoas eles não estão nem aí. Isso só em época de política que eles colocam grupos aí na rua para dar um pãozinho, um cafezinho, para poder dizer para a sociedade que eles estão ajudando os pobres. Mentira! É João capítulo 9, versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Falou, nós não acreditamos que esse homem era cego, vamos mandar chamar os pais dele. E os interrogaram, este é o vosso filho? Quer dizer, chamaram os pais do rapaz e perguntaram, de quem dizeis que nasceu cego? Olha, já estava colocando dúvida nos pais do rapaz. Esse é o filho de vocês, que vocês estão dizendo que nasceu cego? Quer dizer, não esperou nem as pessoas falarem, né? Aí é o seguinte, interrogaram, aqui, 19, João 9, 19. E interrogaram, este é o vosso filho, a quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Como é que ele está vendo agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. É muito engraçado, né? Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também. Não sabemos. Perguntai a ele, idade tem para falar de si mesmo. Pergunta para ele, né? Ele já é de maior, ele sabe falar quem foi que abriu os olhos dele, né? Eles ameaçando, né? Os pais do rapaz. Né? Aí jogou a bronca de novo. Ele nem para responder assim, não, nós já perguntamos para ele.
E isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Olha aí. É assim que esse povo do sistema religioso vive. Membros, obreiros, jovens, evangelistas, vivem com medo desses líderes aí. É o mesmo espírito, é a mesma coisa. Mas quem eles deveriam temer, eles não temem. Que é a Deus, porque se temessem a Deus, já tinha saído desse sistema religioso, não passariam nem na porta. Pois este já havia assentado, vamos ver aqui, vamos lá, João 9:22, e disseram seus pais, porque estava com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado, ou seja, dito, que se alguém confessasse a Jesus, ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga, fosse expulso do templo. Eles já tinham dito que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da igreja. É a mesma coisa que acontece hoje, olha. Se alguém desconcorda deles, eles já querem expulsar da igreja. Começa a chamar as pessoas de caído, de ex, de endemoniados. É o mesmo espírito dos fariseus, daqueles homens maus e enganadores. Olha. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade. Pergunta para ele, ele já tem idade. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Olha, rapaz, dá glória a Deus, você está vendo? Então dê glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele retrucou, ele quem? Quando eles falaram, dê glória a Deus, porque esse homem aí, esse Jesus que passou o lodo nos seus olhos, é um pecador. Não passa de um pecador. E o cego respondeu, o ex-cego, né? Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e a glória agora vejo. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus, graças ao Senhor, tá vendo? Isso é que é um homem de fé. Retrucou na cara dos líderes religiosos que estavam ameaçando todo mundo até de expulsar do templo. Companheiros, vocês estão me enchendo a paciência. Eu não vi quem é esse homem, inclusive eu estou procurando ele para agradecer. Ele é um pecador. Se ele é pecador, não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo, tá vendo? É isso que muitas pessoas que têm aqui assistido os canais de denúncias, né? Como o canal do Alfredo Paulo, do Davi Vieira, do Marcelo Roque, do Palhaço Cristão e de tantos outros que estão aí, o nosso aqui, né? É isso que as pessoas estão respondendo agora. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou vendo as falcatruas, estou vendo as mansões de vocês, estou vendo os crimes que vocês cometem, estou vendo o que vocês fazem com a vida das pessoas na política, usando as pessoas para política, para ter poder político, as mansões, os times de futebol, o banco que você tem, as denúncias que está aqui, as mentiras que vocês pregam da palavra de Deus, deturpam a palavra de Deus. Uma coisa eu digo, eu era cego e agora vejo. E você que está nesse sistema, abra os seus olhos, meu amigo. Jesus está passando as mãos nos seus olhos através do Evangelho da graça de Deus, abrindo seus olhos. É por isso que nós não temos mais nenhum temor desses homens. Esse temor que você sente aí, nós já sentimos um dia no passado, né? Como essas pessoas aqui sentiam dos líderes religiosos dos judeus. Hoje em dia, nós temos pena deles, temos dó deles. Nós temos compaixão deles, embora nós estejamos aqui denunciando as falcatruas dele, como Jesus também fazia, denunciava eles. Nós temos misericórdia, nós temos compaixão, porque nós estamos o Espírito de Deus. Nós não estamos aqui falando com ódio, com raiva, com nada disso não. E esse mesmo respeito, essa mesma consideração que você tem aí, nós também já tivemos. Mas hoje respeitamos todos eles como seres humanos, mas com relação à palavra de Deus, não merecem nenhum respeito. Não merecem nenhum respeito, porque estão burlando, adulterando, defraudando
a palavra de Deus. E nós não podemos concordar com isso. Agora, como seres humanos, nós temos pena. Ah, mas eles são bilionários, nós temos pena. Nós sabemos que eles estão nas trevas, estão levando milhares de pessoas para as trevas. E por que isso? Porque nós também recebemos a mão de Deus nos nossos olhos espirituais. Nós fomos lavar os nossos olhos nas águas da graça de Deus e agora enxergamos. É isso que você tem que dizer também. Eu era cego e agora vejo. Por isso que eles sempre estão falando, olha, cuidado para você não ter olhos maus. Não é que você tem olhos maus, é que você, quando começa a enxergar, você começa a ver as barbaridades que esses homens cometem. Então você está vendo que o sentido de Jesus curar esse homem foi para que se manifestasse essas obras de Deus, foi para envergonhar os líderes religiosos. Por aí você tira que quando o Macedo está lendo isso, ele está lendo para ele mesmo, porque ele é pior do que esses líderes religiosos que estavam aqui interrogando o cego. Ele é da mesma laia desses homens. E aqueles que não concordam com eles, você veja o que é que eles fazem aí, jogam na rua da amargura. Eles desprezam, eles fazem tudo o que não presta. Então nós vamos estar aqui na sua bota, Macedo, na sua cola. Você vai fazer outra mensagem? Faça outra mensagem que nós vamos estar aqui, ó, calcando seus pés. Nós vamos estar aqui desmascarando, desmentindo todas as suas fábulas, todos os seus enganos, todas as suas mentiras, as suas heresias. Eu vou acompanhar você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e seus familiares, para que a glória de Deus se manifeste na vida de todos e você também possa dizer: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Grande abraço a todos e até a próxima.